Olá, gente, tudo bom? Bom, gente, vamos para a nossa aula de geografia, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema capitalista, certo? E as suas transformações no espaço ao longo dos tempos. Bom, vamos começar pelo conceito de capitalismo. O que é o capitalismo? O que você sabe sobre o capitalismo? Sei que não é um termo desconhecido, não é uma expressão que vocês não conheçam, né? Quem nunca ouviu falar de capitalismo? A gente pode não entender o que é capitalismo, mas a gente sempre ouviu falar de capitalismo. O que é que podemos falar sobre o capitalismo? Bom, podemos dizer que é o quê? Que é o sistema econômico e político vigente. O sistema econômico político vigente. O que seria isso? Bom, é o sistema político que controla a economia mundial. Sempre foi esse sistema? O sistema capitalista existe desde sempre? Não. O sistema capitalista não existe desde sempre. O capitalismo é o melhor? Também não. Tem seus lados positivos e tem seus lados negativos. O sistema capitalista ele teve início na Europa na Idade Média, substituindo o feudalismo, né, que era um sistema totalmente diferente do sistema capitalista. Primeiro, o sistema capitalista, o objetivo desse sistema é o quê? É o lucro, a lucratividade, o ganho, a acumulação de riquezas, de propriedades. Está baseado quê? Na propriedade privada, na livre iniciativa privada. É regulado pela lei da oferta e da procura. Quer dizer, a produção de mercadoria de acordo com a procura dessa mercadoria. Também é um sistema onde a concorrência, há uma livre concorrência. Então, não há problema em ter concorrência nesse sistema político. É dividido em classe, burguesia e proletariado. O que seria a burguesia? O que você entende por burguesia? Também não é uma palavra tão incomum. Não é algo que vocês nunca tenham ouvido, nem que tenha sido numa letra de uma música, mas vocês já ouviram falar em burguesia. Bom, burguesia é o nome que foi dado aos donos dos meios de produção. Sim, mas o que é isso? Donos dos meios de produção? Bom, são os detetores do poder aquisitivo, aquele que tem o dinheiro, aquele que tem as máquinas, que tem a matéria-prima, que tem toda a estrutura para montar uma empresa, para montar uma indústria, para ter o trabalhador a seu dispor, certo? E quem são os proletariados? Bom, se a burguesia são os donos de produção, são os que têm as máquinas, a matéria-prima, o que tem o dinheiro, né, o capital, lógico que o proletariado é quem? O trabalhador que vende a sua força de trabalho para esse burguês, para essa burguesia. Então, o proletariado é o trabalhador que vende a sua força de trabalho por um salário mínimo, por uma quantia mínima mensal. Esse sistema capitalista, ele teve 3 fases. A primeira fase do sistema capitalista, nós chamamos de capitalismo comercial ou mercantil. Foi quando tudo começou. Chegada dos portugueses, a busca por território, a busca por mercado consumidor, a busca por matéria-prima barata e de boa qualidade. E esse sistema durou por um tempo até a necessidade de começar a produzir cada vez mais. Foi quando começou a surgir o quê? As pequenas fábricas, as primeiras indústrias. Então passou a ser chamado de quê? De capitalismo industrial. Isso começou com a primeira revolução industrial, surgimento das primeiras máquinas, máquina a vapor, as máquinas de tecido, né, têxtil. Nesse período surge o quê? A concorrência e o desenvolvimento da tecnologia. Por quê? Com o desenvolvimento da tecnologia, houve o quê? O desenvolvimento na indústria, a produção passou a ser maior e de melhor qualidade, surgindo assim vários concorrentes. Com isso, o lucro, né, o dinheiro dessa produção, passou a ter o quê? Uma necessidade de guardar, de fazer aumentar, de fazer crescer.
foi quando surge o quê? O capital financeiro, né? O capitalismo financeiro, que é o quê? A união entre o capital industrial e o capital financeiro. Tudo isso realmente passou a acontecer após a Primeira Guerra Mundial, né? Após a Primeira Guerra Mundial, aí